Bem, galera, vamos fazer então aqui as questões, né, do formulário 2 que a gente mandou para vocês, tá? Então a gente vai ver aqui a primeira questão, então. Vamos lá, questão número 1, né? O sistema de coagulação de sangue é responsável pela formação de fibrina após a coagulação do fibrinogênio. O sistema fibrinolítico tem a função de dissolver o coágulo de fibrina, que deve ser eliminado uma vez cumprida sua função hemostática. Sobre a fisiologia do sistema fibrinolítico, indica a alternativa incorreta. Então, na primeira questão, ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Letra A. A ativação fisiológica da fibrinólise, que leva à dissolução da fibrina formada após a criação da trombina, é iniciada com uma interação especial entre as moléculas de plasminogênio do TPA e da própria fibrina. Verdadeiro, né? Ela tem a dissolução da fibrina e após isso cria a trombina, né? E essa trombina é justamente a interação especial entre essas moléculas de plasminogênio do TTPA e da própria fibrina, formando então a fibrina, né? A superfície das células, especialmente das células endoteliais, apresenta receptores específicos para as proteínas de fibrinólise, com certeza, verdadeiro. A regulação da fibrinólise é feita em diferentes níveis, através dos ativadores do plasminogênio diretamente sobre a plasmina ou diretamente na fibrina, mecanismo descrito recentemente. Sim, verdadeiro. Durante a formação do coágulo, o plasminogênio plasmático não adere à malha de fibrina. Errado, né? Então, a alternativa D é a incorreta, né? Por que a alternativa D é incorreta, gente? Durante a formação do coágulo, o plasminogênio plasmático adere à malha de fibrina e torna-se parte do coágulo, né? E aqui ele fala o seguinte: o plasminogênio plasmático não adere sim. Então, a incorreta é a letra D. Vamos ler a letra E. O adequado funcionamento do sistema fibrinolítico é importante para os processos de remoção da fibrina formado fisiologicamente e também em alguns estados patológicos. Sim, né? Verdadeiro. Certo? Então nós ficamos com a letra D. Agora a gente vai para a questão 2. O retorno venoso ele é influenciado por diversos fatores fisiológicos. Sobre esse mecanismo, assinale a alternativa correta. Então ele quer a correta. A pressão venosa central aumenta durante a inspiração devido à redução da pressão intratorácica. Errada, né? Durante a inspiração, a pressão intratorácica diminui. Letra B. A bomba muscular da panturrilha tem pouca influência no retorno venoso dos membros inferiores. Falso, né, gente? Lembra que nós temos um músculo, né, que é o músculo da panturrilha ali, que são os gastrocnêmicos. Esses músculos, eles são muito importantes, né? Não apenas eles, mas o músculo ele funciona assim, como uma bomba. E eles ajudam, por exemplo, a facilitar o retorno venoso, né? Tanto que, inclusive, uma das condutas, né, uma das condutas propedêuticas que você tem para pessoas que têm problemas de retorno venoso, problemas de varizes em geral, é justamente fazer o quê? Estimular a pessoa a andar, a pessoa justamente fazer exercício físico, para justamente você ter esse retorno venoso facilitado através da musculatura, né? Então, a letra B está totalmente incorreta. Letra C. O retorno venoso ele é facilitado pela contração dos músculos esqueléticos e pela presença de válvulas venosas. Sim, justamente porque tanto o músculo como as válvulas que ficam dentro da veia, elas evitam um negócio chamado estase sanguínea, né? Então, ela diminuindo essa questão da estase sanguínea, ela facilita esse retorno venoso. E letra D. A posição ortostática aumenta o retorno venoso pela ação da gravidade. Errada, né? Quando a pessoa fica em pé, a gravidade, na verdade, ela não facilita, ela dificulta o retorno venoso, né? Pois o sangue tem que subir dos membros inferiores até o coração, então ele tem que ir contra a própria gravidade. Então não é uma facilitação, literalmente uma dificuldade. Questão número 3. A função da circulação é atender às necessidades dos tecidos, transportando nutrientes, produtos de excreção e hormônios, de acordo com as necessidades do organismo. Considerando a fisiologia do macro e da microcirculação, assinale a alternativa incorreta, então ele quer incorreta. As arteríolas são os últimos ramos pequenos do sistema arterial, atuando como válvulas controladoras, através dos quais o sangue é liberado para os capilares, né? Então, essa questão aqui é verdadeira, né? Então, eles são os últimos ramos do sistema arterial. Letra B. A função dos capilares é executar justamente a troca de líquido, nutrientes, eletrólitos, hormônios e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Verdadeiro também.
As vênulas coletam o sangue dos capilares e gradualmente se unem para formar veias progressivamente maiores, exatamente. As veias periféricas elas se juntam, né? E aí que são as vênulas e formam calibres cada vez maiores. As artérias possuem paredes espessas e têm a função de transportar sangue para os tecidos sob alta pressão. Sim, por isso que ele tem paredes espessas, justamente para aguentar a pressão sanguínea, né? E letra E. Devido à baixa pressão do sistema venoso, as veias possuem paredes delgadas, o que impossibilitam que elas se contraem e funcionem como um reservatório controlável de sangue extra. Bom, essa questão é totalmente errada, né? Porque as veias elas têm uma grande capacidade de se contrair, né, e atuar justamente como um reservatório sanguíneo, porque ela abarca um número maior de volume, vamos dizer assim, né? Então elas têm sim capacidade de se contrair e elas funcionam sim como um reservatório, né? Justamente porque a parede é delgada, a parede não é tão espessa, elas conseguem abarcar um volume maior de sangue, né? Então, a letra E então está errada, certo? Número 4. Qual o principal mecanismo de controle neural da pressão arterial e a sua resposta autonômica durante a elevação aguda e momentânea da pressão arterial? O controle da pressão arterial ele é feito por diversos receptores, né? Sejam eles receptores físicos, quimiorreceptores, né? Mas ele quer saber o principal mecanismo de controle neural da pressão arterial. O principal mecanismo, gente, é o barro-reflexor, né? Os barro-receptores, eles são os principais, né? Então ele faz isso através do barro-reflexo. Então, o barro-reflexo arterial, né? Você tem uma diminuição da atividade simpática e diminuição da frequência cardíaca, levando a uma vasodilatação vascular periférica, né? Então, a letra D é a correta, né? Isso daqui é uma questão bem conceitual mesmo, certo? Por que, Renan? O que acontece basicamente? Quando você tem uma elevação muito aguda de pressão arterial, os vasos receptores eles detectam o estiramento das artérias torácicas, né? Então eles detectam o estiramento dessa artéria e a partir de conexões com o centro do controle cardiovascular, ele leva uma diminuição da atividade simpática e essa diminuição da atividade simpática leva à diminuição da frequência cardíaca, levando a um processo de vasodilatação, né? Então, através dos barroreceptores, isso daqui. É uma questão muito conceitual mesmo, né? Então, ficamos com a letra D, né? Barro-reflexor arterial. Questão número 5. Em caso de elevação de pressão arterial, os barroreceptores detectam o estiramento das paredes arteriais. Desculpa, gente, é a número 5, né? Número 5, desculpa. Em caso de elevação 5, né? O fluxo sanguíneo para um tecido permanece relativamente constante, mesmo quando há redução da pressão arterial, autorregulação. Qual dos seguintes eventos é esperado em resposta da redução da pressão arterial? Bom, a redução da pressão arterial, nós também temos uma redução da pressão de perfusão. E essa redução provoca uma diminuição da concentração de oxigênio e um aumento da concentração de dióxido de carbono no tecido. Com isso, nós temos eventos que levam ao aumento do diâmetro arteriolar, claro, você tem CO2 em maior quantidade do que oxigênio, e isso leva a uma diminuição da resistência vascular e ao aumento da condutância vascular, né? Então, ele quer saber o seguinte: qual dos seguintes eventos é esperado em resposta à redução da pressão arterial? Quando você tem redução da pressão arterial, você tem a diminuição da resistência vascular, né? Então, uma questãozinha bem conceitual também. Beleza? Agora vamos para a questão 6. A regulação da pressão arterial é uma das funções fisiológicas mais complexas do organismo, dependendo das ações integradas dos sistemas cardiovascular, renal, neural e endócrino. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Ele quer saber a alternativa correta, né? Então vamos lá. Os barroreceptores aórticos e carotídeos detectam alterações imediatas na pressão sanguínea. Entretanto, sua resposta não é imediata, já que depende de mecanismos de compensação renal para promoverem mudanças na pressão arterial. Incorreta, né, gente? Os mecanismos renais, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, por exemplo, eles agem de forma mais lenta, né? Quando eu digo lenta, não vai levar 3, 4 dias, é de minutos a horas, né? E não são os principais responsáveis pela resposta imediata dos barroreceptores, né? Então, o sistema renina-angiotensina é uma coisa lenta. Então, eles falaram assim: mecanismo de compensação renal. Tá errado, né? Tá errada a questão. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um dos mecanismos de compensação renal
ativado no momento da redução da pressão de perfusão renal. E sua ativação resulta no aumento da excreção renal de sódio e água, com consequente redução da pressão arterial e menor sobrecarga cardíaca. Incorreta, né? A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ela promove a retenção de sódio e água, não liberação de sódio e água. Ela retém sódio e água. E isso aumenta o volume intravascular e, consequentemente, a pressão arterial. Incorreta. Letra C. O aumento da pressão arterial estimula os barroreceptores a enviarem sinais para inibir o centro vasoconstritor simpático, o que provoca uma vasodilatação arteriolar para diminuir a resistência periférica atual e a pressão arterial. Sim, essa é a correta, né? Essa inibição, ela vai causar uma vasodilatação e uma redução na frequência e diminuição da contratilidade miocárdica, né? E isso vai diminuir a resistência vascular periférica e automaticamente diminuição da pressão arterial. É a correta. Mas vamos ver. Letra D. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona resulta na liberação do ADH, que é o hormônio antidiurético, pela neurohipófise, aumentando consequentemente a excreção renal de água e promovendo a diminuição da pressão arterial. Incorreta, né, gente? A função do efeito do ADH não é excretar água, ela é promover a reabsorção de água, né? Então é bem errado esse conceito. E por último, letra E. Nada, né? Tá escrito nada, né? Então é incorreta. Alternativa C. Ficamos então com a alternativa C, né? C é a resposta então correta. Número 7. Hemostasia é uma série de reações fisiológicas e bioquímicas que ocorrem em imediata resposta a uma lesão de um vaso sanguíneo com o objetivo de deter a hemorragia, claro, né? Para que isso ocorra é necessária a interação entre plaquetas, proteínas de coagulação, sistema fibrinolítico. Analisando as afirmativas abaixo, é incorreto afirmar que ele quer a incorreta, gente. Vamos lá, ele quer a incorreta. Então vamos lá. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos dos megacariotos da medula óssea, verdadeiro, né? Então elas realmente são fragmentos, né, dos megacariócitos. Letra B. A hemostasia é regulada por mecanismos valvulares, extravasculares e intravasculares, com certeza, né? Todos esses mecanismos em conjuntos, então, fazem essa resposta imediata. Letra C. Para que ocorra coagulação, né, de forma adequada, é necessária a ação de vários fatores, como o cálcio, denominado fator 3 de coagulação. Bom, isso daí está errado, né? É uma alternativa totalmente errada. Por que que e nessa situação, né? Por que que é considerado, né, incorreta essa afirmativa, né? Porque o cálcio, ele é fator 4 na cascata de coagulação, né? Então, se você for estudar os fatores de coagulação, ele não é o fator 3, né? Então, ele é o fator 4 na cascata de coagulação. Então, ele errou aqui, né? Ele falou que o cálcio é denominado fator 3 de coagulação. Pela cascata de coagulação é o fator 4, né? Então, foi um erro conceitual, né? Mas tá tudo certo, né? Exceto esse fator 3, né? Porque não é fator 3, é fator 4. Letra D. Na lesão vascular, as células endoteliais secretam o fator tecidual, FT, e o fator de von Willebrand, que atua no processo de coagulação sanguínea. Totalmente correto, verdadeiro. E a trombina catalisa a proteólise do fibrinogênio em monômeros de fibrina. Exatamente. Ela catalisa o fibrinogênio, transformando em unidades menores, que é a fibrina. Verdadeiro também. Então, a incorreta é a letra C. 8. Questão 8. Vamos lá. Em relação ao reflexo barro-receptor, assinale a alternativa incorreta. O reflexo barro-receptor compõe o sistema neuroimediato da regulação da pressão arterial e é composto por barro-receptores localizados nas paredes do seio carotídeo e do arco aórtico. Essa questão é verdadeira. Então a letra A é a correta, certo? Eles detectam alterações na pressão e eles inibem a ativação do sistema simpático e parasimpático e restabelecem os níveis pressóricos. Corretíssimo. Corretíssimo. Letra B. Os barroreceptores são mecanorreceptores sensíveis à pressão ou a estiramento. Variações de pressão arterial causam maior ou menor estiramento dos mecanorreceptores, resultando em alteração do seu potencial de membrana. Essa questão também é correta. Variações no estiramento, aumento de pressão, né? Então lembra que os barroreceptores, eles detectam estiramento.
Então, se você tem um estiramento da artéria, automaticamente você vai ter uma detecção desse estiramento. E esse estiramento sendo detectado, ele automaticamente vai fazer o quê? Vai fazer uma comunicação, um feedback para o sistema neuronal, certo? Então, a letra B é a correta. B também correta. Ele quer incorreta. A sensibilidade dos barroreceptores é estática, imutável, de modo que sempre que ocorre alteração na pressão, ocorre ativação dos mecanismos compensatórios que restabelecem os níveis pressóricos. Como a gente falou, os barroreceptores, eles detectam estiramento, né? Então eles não podem ser estático, imutável. O estiramento da parede da artéria que eles fazem essa detecção. E eles fazem o quê? Uma mudança, eles fazem um feedback para o sistema neuronal. Então a letra C é incorreta, né? Um aumento de pressão arterial leva a uma ativação dos barroreceptores, com consequente inibição do sistema nervoso simpático e ativação do sistema nervoso parasimpático. Corretíssimo. Então, a número 8, né? A questão 8, a resposta, né? Ele quer incorreta. A incorreta é a letra C, né? Porque os barroreceptores não é estático, ele não é imutável. Eles detectam o estiramento da parede da artéria. Vamos lá. Questão número 9. A formação de tampão plaquetário é a etapa essencial ao processo de coagulação e reparo de lesão vascular. Marque a alternativa que apresenta etapas da formação do tampão plaquetário. Vamos lá. Então ele quer a formação, ele quer que a gente então responda, né, a alternativa que apresenta etapas da formação da plaquetário. Exposição do colágeno, ativação das protaciclinas, liberação de fatores plaquetários e agregação de mais plaquetas. Errado. Exposição de colágeno, ativação das plaquetas, liberação de óxido nítrico e agregação de plaquetas. Liberação de óxido nítrico. Óxido nítrico, ele é um vasodilatador, né? Não faz sentido, né? A formação do tampão plaquetário ser com óxido nítrico, né? Letra C. Exposição do colágeno, ativação de plaquetas, sim. Liberação de fatores plaquetários e agregação de mais plaquetas. Bom, pelo que tudo indica é a letra C, né? Então você tem primeiramente exposição, ativação, liberação de fatores e agregação de plaquetas. Não tem liberação de óxido nítrico, prostaciclinas, né? Ele quer a formação do tampão plaquetário. E a etapa de formação plaquetária é essa. Então a resposta é a letra C, né? Muita gente pergunta por que é a letra C, né? Bom, vamos supor que um vaso sanguíneo, quando um vaso sanguíneo sofre lesão, o colágeno e as substâncias advindas das células endoteliais, elas ativam as plaquetas. Dessa forma, ocorre uma liberação de fatores plaquetários, e isso atrai mais plaquetas que se agregam e formam o tampão. As protaciclinas, elas são substâncias bloqueadoras da adesão e agregação de plaquetas. Então, numa lesão, você não vai querer ter a prostaciclina. Por quê? Porque se ela é bloqueadora de adesão e agregação de plaquetas, se você tem uma lesão, você precisa fazer o quê? Agregação. As prostaciclina faz ao contrário, por isso que está errada aquela questão. Entendeu? Então, por isso que não pode ser um fator presente na formação do tampão, né? Porque ela limita a agregação de plaqueta, certo? Outra coisa também é que a liberação de óxido nítrico pelo endotélio, ele permanece meio que íntegro durante a lesão e também é um fator limitador de tampão, justamente porque ele é um vasodilatador, certo? E a trombina, ela converte fibrinogênio em fibrina, né? E ela retém também os elementos da malha do tampão plaquetário, então não é muito bom a liberação do que? Da trombina, certo? Então ficamos com a letra C. Exposição do colágeno, ativação de plaquetas, liberação de fatores plaquetários e agregação de mais plaquetas. E por último, a questão 10, né? Então vamos lá ver a questão 10. A hemostasia é um sistema de defesa crítico, o qual, em conjunto com a resposta inflamatória e o sistema de reparação, ajuda a proteger o sistema vascular após injúria. Quanto aos mecanismos envolvidos na hemostasia, esta é a alternativa correta. Após o dano ao vaso vascular, ao vaso sanguíneo, ocorre vasoconstrição para justamente reduzir o fluxo e a adesão plaquetária, recrutados à matriz subendotelial. A adesão envolve atividade metabólica intensa por parte das plaquetas, certo? Então a letra A está errada, né? Porque após um dano vascular, você tem a adesão de plaquetas, a recrutação, né?
E nessa situação não tem, né? Após o dano do vaso sanguíneo ocorre vasoconstrição. Não, essa questão está errada. A atividade das plaquetas se resume exclusivamente à hemostasia primária. Gente, toda vez que tiver resume exclusivamente, não, né? As plaquetas não se resumem exclusivamente à hemostasia, não tendo, não tendo elas influência na cascata de coagulação. Lógico que tem, né? É ela que tem realmente influência na cascata de coagulação, né? Absurdo isso. Letra B também incorreta. As vias intrínsecas e extrínsecas da coagulação têm como resultado final a ativação do fator X. Realmente, se você pegar a ativação do fator X, tanto pela via intrínseca como pela via extrínseca, vai resultar na ativação do fator X. A deficiência de cofatores gera distúrbios hemorrágicos leves, pois tais enzimas são apenas auxiliares no processo de coagulação. Errado, né? Elas não são apenas auxiliares no processo de coagulação, elas têm outras funções também. Então, tanto a via intrínseca como a via extrínseca, elas convergem para a via comum, que é a ativação do fator X, que inicia então para a formação da fibrina estável. Então ficamos com a letra C, né? Então a resposta da 10 é a letra C. Certinho? Obrigado, gente.